informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 2 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Piracema chegou ao fim com 55 mil em multas e 511 quilos de peixe apreendido. Pesca com regras em Mato Grosso do Sul voltou ontem. A autoridade chinesa garante que embargo à carne brasileira acaba em breve. Excesso de chuvas afeta a colheita da soja e atrasa o plantio do milho aqui no sul do estado. Mato Grosso do Sul lidera ranking nacional de uso de sistemas integrados de produção à lavoura, pecuária e floresta. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de sol com algumas nuvens e dourados em região nesta quinta-feira. Deve chover rápido de dia e de noite. 31 graus e a temperatura máxima. Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas aqui na Alvorada Produtos Agropecuários. Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz e sementes e pastagem Dalbor, que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada. Tecnologia para o campo, as melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui. Alvorada, quem conhece confia. Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070, telefone 3411-4000. Repetindo, 3411-4000. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 260 pela arroba do boi gordo e R$ 240 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 72 e a de soja a R$ 151, informou a Agro ADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo o empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo.
lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Um estudo conduzido pela Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, São Paulo, aponta que são necessárias 52 árvores por vaca nos sistemas intensivos de produção para chegar ao leite carbono zero. O plantio de árvores é uma estratégia de compensação da emissão de gases de efeito estufa e pode ser usado por pecuaristas para o desenvolvimento de uma pecuária mais sustentável. Em sistemas extensivos com baixo nível tecnológico, a quantidade é de 33 eucaliptos por vaca. A Operação Piracema encerrou anteontem e o balanço no período registrou 511 quilos de peixe apreendidos e 33 pessoas autuadas. Em comparação ao período anterior, foram 385 quilos a mais de peixe apreendido. Contudo, as autuações no período 2021-2022 foram 45, totalizando assim 12 autuações a menos. O valor das multas aplicadas nessa operação foi praticamente igual à operação passada. Foram aplicadas multas que chegaram a R$ 55.411. A operação realizada pela Polícia Militar Ambiental, a PMA, fiscalizou os rios do estado no intuito de que a piracema, que é o período de reprodução dos peixes, fosse respeitada. Nessa operação, a PMA flagrou um infrator e o prendeu por estar com 279 quilos de peixe no Pantanal. Situação semelhante ocorreu na Operação Piracema de 2019 e 2020, quando um grupo de 3 pescadores foram presos com 1.049 quilos, também no Pantanal. E com o fim da piracema a partir desta quarta-feira, começou a temporada de pesca 2023 em Mato Grosso do Sul. O IMASU, Instituto de Meio Ambiente, orienta a população para que fique atenta às regras vigentes aqui no estado, como as cotas de pescado e o pesque solte, além da necessidade de se tirar a carteira de pescador amador, licença ambiental para quem pratica a pesca amadora. Desde 2020, só é permitido ao pescador levar um exemplar de peixe de espécie nativa, por exemplo, pacu, pintado, caixara, jaú, entre outros, além de 5 exemplares de piranhas, dentro das medidas mínima e máxima. Se a espécie pescada estiver fora dos tamanhos permitidos, deve ser solta imediatamente no rio. Já a pesca do dourado segue proibida até 2024. A Polícia Federal deflagrou ação contra um garimpo ilegal em Corumbá na tarde de terça-feira. A ação ocorreu durante a averiguação em embarcações que estavam no leito do rio Paraguai-Mirim. Nenhum responsável pelas atividades foi encontrado no momento da fiscalização. Em entrevista na terça-feira ao programa Agricultura BR, transmitido pelo Canal do Boi, o presidente binacional da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Andrew Tang, afirmou que poderão ser retirados em breve os embargos às exportações de carne bovina brasileira em decorrência da notificação de caso atípico do mal da vaca louca detectado no Pará na semana passada. Tang afirmou durante a entrevista que a rapidez com que agiu o Ministério da Agricultura e Pecuária na adoção de todas as medidas, segundo o protocolo sanitário existente entre Brasil e China,
mostrou o nível de comprometimento do governo brasileiro em restabelecer o comércio com o país asiático. Segundo ele, ainda há 70 frigoríficos aguardando a liberação do selo CIF China, que habilita a indústria para exportar carnes para aquele país, e que entre 18 e 20 unidades serão liberadas em breve, podendo a China aumentar as importações de produtos do agro brasileiro. Charles Tang afirmou ainda que os chineses têm predileção pela carne bovina brasileira e que as churrascarias instaladas na China atraem exatamente pelo farto rodízio de churrasco e pela qualidade. O excesso de chuvas já vem causando perdas às lavouras de soja de Mato Grosso do Sul e, em consequência, atrasando o plantio da safrinha de milho nas principais regiões produtoras do estado. Aqui na região sul, segundo o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, o atraso na colheita da soja afeta 75% das lavouras, em decorrência da chuvarada. Isso significa que só 25% do milho, segundo a safra, foi plantado até agora na região. Nessa mesma época do ano passado, segundo o Ximenes, toda a soja tinha sido colhida na região. Com um crescimento de 5% para esse ano, a previsão para o milho é de plantio de 2.300.000 hectares e produção de mais de 11 milhões de toneladas de milho. Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de uso de sistemas integrados de produção agropecuária com a lavoura, pecuária e floresta. São 3.169.000 hectares aqui no estado, com modelos produtivos que aliam atividade agrícola, pecuária e florestal em uma mesma área e possibilitam ganhos econômicos e ambientais aos produtores. Os dados são da rede ILPF, associação formada e mantida por diversas empresas e pela Embrapa. A entidade foi criada em 2012 para acelerar a adoção de tecnologias de integração por produtores e estimular a intensificação do agro brasileiro. Segundo a rede, os sistemas integrados são utilizados nos 26 estados e no Distrito Federal. A área ocupada com essa estratégia produtiva chega a 17.430.000 hectares no país, segundo dados da safra 2020 e 2021. Mato Grosso do Sul representa sozinho 16,2% dessa extensão. Os estados que aparecem no top 5 da integração no país são Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, SENASA, confirmou o primeiro caso positivo de influenza aviária de alta patogenicidade H5 em aves na província de Rio Negro, na Argentina, com o qual o país perde temporariamente o status de livre da doença e autossuspende a exportação de produtos avícolas em conformidade com as normas internacionais. Vale ressaltar que a produção de aves para o consumo na Argentina continuará se desenvolvendo normalmente, uma vez que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de frango e ovos. Da mesma forma, os frigoríficos que exportam poderão comercializar seus produtos no mercado interno. Segundo o maior produtor de aves do Brasil, Santa Catarina reforçou as medidas de prevenção contra a gripe aviária. Na segunda-feira, a Secretaria Estadual da Agricultura e o Instituto do Meio Ambiente publicaram portaria conjunta que suspende todos os torneios de canto e exposições de pássaros, assim como a participação de aves em exposições agropecuárias. A medida se aplica a todo o território catarinense pelos próximos 90 dias. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, recebeu, na terça-feira, o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro.
Em reunião realizada na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, membros da bancada ruralistas debateram a proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional. O presidente da FPA, deputado paranaense Pedro Lupion, destacou a importância de preservar o equilíbrio para simplificar o sistema tributário sem prejudicar o setor agropecuário do país. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão fará vistoria em barragens para evitar a repetição dos crimes de Brumadinho e Mariana. A Comissão Externa da Câmara sobre Fiscalização de Barragens aprovou o plano de trabalho e os primeiros requerimentos para acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, que provocaram cerca de 300 mortes e sérios danos socioeconômicos em Minas Gerais e Espírito Santo. Um dos focos estará nas barragens de rejeitos de mineração construídas no método amontante e que estão em risco de rompimento em todo o país. Partiu do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, o requerimento de diligência para a vistoria dessas estruturas. Nós iremos em loco e até para acompanhar o processo de descomissionamento, porque muitas já teriam que estar com o processo avançado. É por isso que acho que é importante, o quanto antes, a gente fazer assim essas visitas de diligência. O descomissionamento envolve técnicas de aterro ou de drenagem, desmontagem e reflorestamento que inutilizem a estrutura. Só em Minas Gerais ainda haveria 43 barragens em risco de rompimento. A deputada Duda Salaber, do PDT Mineiro, citou vistorias que fez como vereadora de Belo Horizonte e quer diligências da Câmara dos Deputados também em outros tipos de barragens, como as de abastecimento de água. E há um dado alarmante que existem hoje 4 barragens em alerta máximo acima da captação de água de Bela Fama, que garante o abastecimento de cerca de 70% da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós fomos à Vale e os técnicos disseram, não é se vai romper, a questão é quando vai romper. Elas vão romper em algum momento. Para ampliar a segurança hídrica foi criada algumas muralhas. No entanto, não levou em consideração o contexto de crise climática. Segundo a deputada, as estruturas de contenção a jusante nessas barragens foram projetadas para suportar níveis médios de chuva já defasados, sobretudo diante de novos volumes recordes de precipitação determinados pelo aquecimento global. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, no entanto, alertou que as futuras vistorias também devem considerar as diferentes engenharias adotadas nas variadas formas de barragens existentes no país. A nova comissão externa da Câmara mantém os trabalhos do colegiado que até o ano passado monitorou a repactuação dos acordos para as reparações sociais, ambientais e econômicas do crime de Mariana, ocorrido em 2015, mas ainda cheio de pendências judiciais. A maior parte dos integrantes também fez parte da CPI de Brumadinho em 2019. O coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, anunciou os principais objetivos do novo plano de trabalho. Dar transparência à eventual repactuação do acordo de Mariana, buscar consenso entre as partes envolvidas, assegurando que todos os atingidos sejam por ele reconhecidos e amparados. Monitorar a execução dos acordos de Brumadinho e Mariana. Acompanhar a situação de barragem de rejeito de mineração com risco de rompimento no Brasil. Aprimorar a legislação nacional, elaborar sugestões de ações a serem realizadas por órgãos e entidades da administração pública e entes privados. A primeira audiência pública foi marcada para a próxima terça-feira em busca de um balanço sobre a situação de Mariana. Serão convidados representantes do movimento dos atingidos por barragens, dos governos federal, mineiro e capixaba e do Conselho Nacional de Justiça, que comanda a repactuação dos acordos celebrados com a Fundação Renova, representante das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, também cita atrasos na reparação dos danos de Brumadinho. Por exemplo, Brumadinho. As bacias
bacias hidrográficas que foram altamente afetadas, até hoje nós não vimos nenhuma atividade efetiva de recuperação das subbacias hidrográficas. E os agricultores, os ribeirinhos, vivem nessas bacias hidrográficas. Mas o que nos preocupou muito é que o advogado-geral da União, Dr. Jorge Messias, diz que a estimativa de negociação ainda são 180 dias. Em breve também haverá audiências com especialistas em recuperação ambiental e mesas redondas com foco em diagnósticos e medidas preventivas de novas tragédias. Para facilitar a elaboração do relatório final, Rogério Correia designou 5 relatores temáticos. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, sobre Mariana e Bacia do Rio Doce, Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, sobre Brumadinho, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, sobre povos e comunidades tradicionais, Padre João, sobre barragens em risco e Zé Silva, sobre legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.